Você quer soltar? Você sabe o que é soltar? Eu sou Diego Faria, sou facilitador e terapeuta do soltar. Estou aqui para te contar o que é soltar, para te ensinar a soltar e praticar o soltar junto com você. Hoje nós vamos fazer uma prática, vamos fazer uma meditação guiada que vai te levar a esse relaxamento, a permissão de sentir e, consequentemente, o soltar vai acontecer. Como a gente vai fazer isso? Primeiro, trazendo a presença, sentindo o nosso corpo, estando aqui nesse momento, que é o mais importante. Estar presente é importante para tudo, em todo momento da sua vida, em qualquer coisa que você vai fazer. Então vai se trazendo para esse momento, sentindo o seu corpo, mergulhando internamente, aqui dentro de você, no seu peito. Essa região de peito, estômago, é onde a gente mais tem a percepção das sensações, das emoções, dos sentimentos. E quando a gente solta esse peso emocional, essa carga emocional. Tudo isso que a gente vem se identificando, tudo isso que a gente acha que é nosso, ou tudo isso que a gente acha que é a gente. E não, são apenas sensações físicas, são emoções, são sentimentos, são energias passando pelo nosso corpo. E a gente de alguma forma segurou essas energias, prendeu, nos identificamos, reprimimos, queremos brigar com elas, parar, consertar, mudar isso que a gente está sentindo. E isso faz com que a gente guarde isso com a gente, faz com que isso fique preso, com que isso fique aqui causando dor, desconforto, esses incômodos, sabe? Fazendo com que a gente fique ali o tempo todo gastando a nossa energia para prender e segurar, continuar prendendo e segurando isso dentro da gente. Que nos traz irritação, nos traz cansaço em excesso, nos traz desânimo, nos tira o brilho, a criatividade, a vontade para a vida. Então, ao soltar, a gente vai recuperando toda essa nossa energia vital, todo o nosso brilho, nossa criatividade, tudo isso que nos traz luz, nos traz saúde. Então, isso é soltar. Soltar é parar de segurar. Soltar é deixar ir tudo isso que tem nos prendido, nos tirado a paz. Então, para isso, para a gente soltar primeiro, é necessário estar presente. Então, para estarmos presentes, primeiro puxe uma respiração profunda pela barriga. Isso mesmo. Inspire pelo nariz, levando todo o ar para sua barriga, e você pode colocar a mão sobre sua barriga e veja o movimento que a mão faz, para trás e para frente, junto com a respiração. Vamos lá, 3 vezes. Sentiu? Percebeu a sua barriga enchendo e a barriga se esvaziando. Isso já nos traz essa percepção do batimento do coração, do toque da roupa na nossa pele. Perceba o vento, a brisa, o cheiro do ambiente. A gente inspira o ar e ao mesmo tempo se inspira. Percebe como a gente começa a perceber o corpo, a sentir melhor nosso corpo. E ao sentir o nosso corpo, a gente está permitindo que essa sensação, que isso que a gente está sentindo, esse sentimento, essa emoção, que isso esteja aqui nesse momento, sem brigar, sem criticar, sem julgar, não precisa analisar nem dar nomes, é apenas perceber o corpo. É um autocuidado que você tem com isso que é seu, com isso que você está sentindo.
Não que o que você está sentindo é seu, mas o seu corpo. Você começa a se separar do que você está sentindo e percebendo que você não é o que você sente. O que você sente não te define. E isso já começa um grande alívio dentro de você. Essa mudança começa lá dentro. É uma mudança interna que vai gerar a mudança externa. Porque tudo que você está vendo aqui do lado de fora vem disso que você está sentindo e carregando aqui dentro. Então, se você quer fazer algo diferente, comece escolhendo e se permitindo sentir. E pela primeira vez, sentir de forma correta, que é sentir percebendo o seu corpo. Não sentir se misturando na emoção. Não é se misturar, não é analisar, não é julgar, ver, rever, ressentir, não. É ver aqui dentro, ó, estou sentindo isso. Tá incômodo, tá doendo, tá doloroso, tá negativo. É essa sensação, é essa percepção. Não precisa nem dar nomes, porque se você parar para dar nomes, você vai começar a analisar, julgar, não querer sentir, brigar com a sensação, reprimir, negar, fugir da sensação. E nós estamos aqui para aceitar o que estamos sentindo, aceitar a sensação, aceitar o que já está aqui dentro agora, nesse momento. Ok? Nós estamos trabalhando somente o interno, é somente aqui dentro. E para isso é necessário que você observe, sem crítica, sem negação, sem querer mudar. Se está doendo, observe a dor. Não queira parar a dor, não queira mudar a dor, não queira diminuir a dor, não queira empurrar essa dor para fora, não queira resistir a essa dor, porque se você fizer isso, você vai fazer com que a dor aumente. Tudo que você quer mexer na dor, analisar de onde veio, por quê, não gosto, não quero sentir dor, é ruim sentir dor, é feio sentir dor, que vergonha de sentir essa dor, não posso sentir essa dor, isso aumenta a dor. E toda sensação, emoção e sentimento que você for fazer dessa forma, analisando, ressentindo dessa forma, você vai aumentar. Então, pela primeira vez, apenas se permita observar essa dor. Observar esse incômodo. Observar essa sensação de abafamento ou de contração, tensão. É só observar, não precisa fazer mais nada nesse momento. Apenas ser, apenas estar. Se permita, esse é seu momento, esse é seu autocuidado. Se permita sentir o que você está sentindo, sem reprimir, sem se identificar, sem resistir. É uma nova forma de lidar com as emoções. E você vai perceber que é a forma que mais funciona. É a forma com que vai fazer com que essa emoção chegue ao fim, com que essa dor chegue ao final, com que isso que você está sentindo saia de forma natural. Porque tudo isso que a gente sente passa por nós. Por segundos ou minutos, isso nós sentimos. Agora, se você está sentindo há muito tempo, há muitas horas, há muitos dias ou há muitos anos, significa que você de alguma forma segurou. De alguma forma você se identificou com isso, segurou isso, achou que era seu, se apegou. Isso é soltar, é se desapegar. Porque essas sensações, elas passam por nós nos trazendo algo. E se a gente segura, ela começa a agitar lá dentro, ela começa a doer, ela começa a causar esse desconforto para que a gente olhe e solte, para que a gente deixe isso sair.
Essa dor, isso que incomoda, é justamente nos mostrando que tem algo aqui dentro para ser olhado. E apenas se permitindo sentir é a forma de deixar isso ir. A gente consegue soltar depois que a gente se permite sentir. O soltar é resultado de se permitir sentir, de escolher nesse momento sentir. E aqui nesses vídeos nós criamos esse ambiente seguro para sentir, esse ambiente onde você pode soltar agora. Então olhe para o que você está sentindo, se permita sentir o que você está sentindo agora. E eu vou fazer algumas perguntas e você vai responder sim ou não. Não existe resposta certa, você tem que responder somente sim ou não. Qualquer coisa diferente de sim é não. Se você parar para pensar, parar para analisar ou não souber, é não. Sim é sim, não é não. Não preocupe em ter a resposta correta. Apenas diga a verdade. Apenas seja honesto com você mesmo. Ok? Então traga a sensação, traga isso que você está sentindo. Perceba que podem vir memórias, sons, vozes, filmes, tudo que a sua mente trouxer, que te fizer sentir. Perceba que todas essas lembranças trazem a emoção, ou a sensação, ou o sentimento daquela época, ou o que aconteceu naquele fato. Perceba que os fatos nos fazem sentir de acordo com histórias que a gente ainda conta do fato. Perceba, o fato é neutro, mas a história que a gente cria em cima dele nos faz sentir. E hoje nós estamos carregando essa emoção, esse sentimento da historinha. Então vamos parar de contar essa mesma história, vamos nos permitir sentir o que a história nos traz, que é o que a gente está carregando daquilo, e agora escolha soltar. Decida soltar. Queira soltar, porque você pode soltar se você quiser. É permitido e é seguro você deixar tudo isso ir. É uma escolha sua e você pode fazer essa escolha agora. Então traga a sensação, se permita sentir o que você está sentindo. Perceba que as sensações estão nessa região, peito, estômago. Só agora, nesse momento, você pode soltar o que você está sentindo, sim ou não. Você soltaria o que você está sentindo, sim ou não. Você realmente quer soltar o que você está sentindo, sim ou não. Você é capaz de soltar isso que você está sentindo, sim ou não. Você quer soltar ou você quer continuar se sentindo dessa forma? E quando? Quando você soltaria tudo isso? Lembrando que quando é um convite para que você solte agora, porque se não for agora, quando? Mais uma vez, traga a sensação, traga a lembrança, traga a memória, traga isso que você está carregando, traga isso que é pesado, traga isso que você tem negado há tanto tempo, traga isso que você tem escondido, reprimido durante tanto tempo, isso que você tem medo de sentir. Perceba que na hora que você para olhar, para sentir, você percebe que nem era tão grande assim, que nem era tão forte assim. Porque quando você para olhar, essa energia já começa a se dissipar, essa energia já começa a sair. Perceba que quando você quer, você consegue. É a sua escolha, é a sua decisão. Então se permita sentir sem resistência, não reprima, não se identifique porque isso não é seu. É apenas uma energia passando por você. É apenas uma sensação que quer sair. E só agora, só nesse momento, você pode soltar isso que você está sentindo, sim ou não.
Você soltaria isso que você está sentindo? Sim ou não? Quando? Quando você poderia soltar tudo isso? Respira, vai sentindo o peso dos seus pés no chão, o seu peso na cadeira, sentindo o seu corpo, sentindo essa presença. Soltar só é possível nessa presença, nesse agora. E agora vamos nas raízes dessas sensações. Perceba que isso que você está sentindo está vindo ou de um desejo de controle, ou de um desejo de aprovação, ou de um desejo de segurança e sobrevivência. Perceba que esse incômodo, essa dor está vindo de um desejo de querer controlar tudo, todos, do seu tempo, do seu jeito, da sua forma, no seu tempo. Ou está vindo de um desejo de aprovação, é um desejo de ser bem visto, de ser aceito, de ser respeitado. Ou isso está vindo de um desejo de segurança, que é estar seguro e sobreviver a isso. Perceba de qual desses 3 desejos está vindo isso que você está sentindo. Pode ser um misto dos 3, mas sempre tem um que fala mais alto. E nesse momento, isso que você está sentindo, isso que está aqui dentro, isso que está doendo, ou que está desconfortável, que está doloroso, isso que está negativo, está vindo de um desejo de aprovação, de um desejo de controle ou de um desejo de estar seguro. Escolha o mais forte nesse momento e só agora você pode soltar esse desejo. Você soltaria esse desejo se você pudesse? E quando? Quando é que você poderia soltar isso? Mais uma vez, perceba o que você está sentindo. Perceba que já diminuiu ou que já chegou ao fim. E se vier outro, continue praticando, continue fazendo, repita esse vídeo até que você se esvazie completamente dessa sensação. Até que você possa lembrar e isso não doer mais. Até que você possa lembrar e isso não puxar mais a sua atenção. Soltar é isso, é você poder voltar, lembrar, não precisa esquecer. E toda vez que lembrar, aquilo não dói. Aquilo já é leve. Soltar é isso. É se libertar. É estar livre para ser, viver e ser íntegro. Então, mais uma vez, traga o que você está sentindo para a gente finalizar. Se permita sentir o que você está sentindo, sem resistir, sem reprimir e sem se identificar. E só agora, só nesse momento, você pode soltar o que você está sentindo, sim ou não. É muito importante que você responda sim ou não. Pode ser verbal, pode ser mentalmente, mas é importante ser honesto e responder. Você soltaria o que você está sentindo, se você pudesse? E quando? E vamos mais fundo na sensação e veja se essa sensação está vindo de um desejo de aprovação, está vindo de um desejo de controle ou está vindo de um desejo de segurança. E só agora, nesse momento, você pode soltar esse desejo, sim ou não. Você soltaria esse desejo se você pudesse? Sim ou não? E quando? Quando é que você poderia soltar tudo isso? Respire, perceba, sinta, me conte nos comentários. Como tem sido para você soltar, o que você está soltando, o que você já soltou, se ainda tem alguma dificuldade, se quiser sugerir algum tema, pode deixar aqui nos comentários e envie esse vídeo pelo menos para uma pessoa, para ela praticar junto com a gente. Curta esse vídeo se você gostou, se você gosta de praticar junto comigo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Clique no sininho para ser avisado de todo vídeo novo que chegar aqui, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Continue soltando, continue se permitindo a sentir. Até logo!